Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou a professora Verônica Carine Hipólito, professora responsável pela disciplina de História da América. E hoje nós vamos ver a nossa segunda aula ao vivo, né? Que vai tratar especificamente sobre temas correlacionados aos capítulos 2 e 3 do livro de vocês. Muito embora, né, sejam recortes destes capítulos. Bom, iniciando então a nossa aula, nós vamos discutir qual é a principal temática. O período colonial, a crise do sistema colonial e os movimentos de independência na América. Então, vejam vocês, são basicamente ali dois tópicos em uma aula, né? Portanto, nós iremos gravar em dois vídeos, né? Esse vídeo tratando especificamente sobre o período colonial, a crise do sistema colonial, e um segundo vídeo abordando a questão dos movimentos de independência da América, e aí nós fizemos o recorte na América Hispânica, ok, pessoal? Bom, apenas para relembrarmos, na última aula nós tivemos convidados, né, e abordamos temas relacionados ao indígena na América Latina. Então, nós vimos, basicamente, os indígenas na América Portuguesa e discutimos também temas correlacionados com os povos pré-colombianos na América Espanhola. É óbvio que, né, nós tratamos também sobre a questão da historiografia, da história indígena, enfim, né? Até se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem nos questionar sobre isso. Em relação a essa aula, esses dois vídeos que nós iremos gravar, quais são os objetivos? Primeiro, conhecer os debates em torno da conquista e colonização da América Hispânica. Nós vamos ver que existe uma gama de autores, de historiadores, da literatura especializada que fala sobre esse tema, né? E, portanto, nós vamos abordá-los de forma a gerar um debate em torno desse assunto. Analisar os acontecimentos que resultaram na independência do Haiti. Por que o Haiti é separado? Porque o Haiti, nós vamos ver, né, parte dele era colonizado pelos franceses. Inicialmente foi pelos espanhóis, posteriormente os franceses tomaram ali essa região para si. Então, o Haiti ele vai ser fundamental nesse processo, porque ele vai ser o primeiro ali a realizar esse processo emancipacionista e que vai resultar ali em receios, em atitudes que vão respingar de uma certa forma na América Hispânica, ok? E o terceiro objetivo, compreender a crise do sistema colonial que resultou nos processos de independência na América Espanhola. Então, o que aconteceu dentro lá da Espanha que necessariamente acabou provocando os processos de emancipação na América Espanhola, ok? Basicamente, são esses os objetivos da nossa aula de hoje, né? E esclarecendo também que nós estamos no momento de implementação da BNCC, né? E como tal, essas temáticas que eu mencionei, elas estão inclusas dentro das habilidades, dentro dos objetivos da BNCC. Vocês, como futuros professores de História, devem conhecer esse documento e, mais do que isso, ver a importância desse conteúdo ao ministrar nas aulas de História em relação ao documento e em relação à BNCC de uma forma geral. Por exemplo, né, quando eu falo de organizações das sociedades americanas no tempo de conquista, é uma habilidade que está voltada para o 7º ano. Quando eu falo de analisar diferentes impactos da conquista europeia, é, portanto, uma habilidade que está voltada para o 7º ano. E quando eu menciono de especificidades de diversos processos de dependência nas Américas, é uma habilidade que está voltada para o 8º ano. E, ao mesmo tempo, quando eu falo de explicar os protagonismos e atuações de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência, estou falando de algo a ser contemplado no 8º ano. Então, vocês, como futuros professores de História, vocês que estão no último ano, 3º ano, né? Vocês têm que ter isso em mente. Por que eu tenho que estudar esse assunto? Por que essa matéria, essa disciplina é importante para mim enquanto futuro professor de História? Porque eu tenho que atender a esse documento que está sendo implementado, que é a BNCC. Seguindo então, apenas uma frase para iniciarmos essa aula, né? O Gabriel Garcia Marques, que é um importante escritor colombiano, ele vai dizer o seguinte: a América é um manancial de criações fantásticas e delírios que se misturam a violências variadas. E é isso que nós vamos ver, né? É claro que essa aula é muito breve, mas vocês analisarão, conforme forem vendo as outras aulas,
o nosso livro, as aulas conceituais, aulas extras, vocês vão ver que é basicamente isso, né? A América é uma mesclagem de povos distintos, com costumes diferentes, e que, ao mesmo tempo, por serem tão diferentes entre si, muitas vezes, como no caso dos movimentos de independência, vai resultar em violências variadas. Então, uma frase apenas para a gente refletir sobre a importância de se estudar a história da América. E é claro, quando a gente fala de conquista e colonização da América, e aqui friso novamente, nós estamos trabalhando com a América Espanhola, nós temos que nos remeter à Espanha. E a Espanha, como vocês bem sabem, está localizada na Europa, na Península Ibérica, né, juntamente com Portugal. Se analisarmos todo o histórico do processo ali de constituição da Península Ibérica, de formação de Portugal, de formação da Espanha, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que em determinado momento, ali entre os séculos, séculos 9 até o século 15, essa região foi dominada por outros povos, né? Principalmente pelos povos muçulmanos. Né? Então, houve todo um processo que se convencionou chamar de reconquista. O que foi o processo de reconquista? Foi quando tropas, né, aliadas ali à Igreja Católica expulsaram esses muçulmanos dessa região. Então, conforme vocês podem observar no mapa, nós vamos ter ali um processo gradativo, né? Todo um processo que vai resultar da expulsão desses muçulmanos antes ali de 1914, até o século XV, né? Então, o último reduto a ser desocupado pelos muçulmanos, onde os muçulmanos foram expulsos pelas tropas católicas, foi basicamente Granada. Então, nós vamos ter toda essa herança da reconquista, né? Então, munidos de um espírito de reconquista, de um espírito na onde estava incluso a ideia de expandir a fé, de expandir o cristianismo, porque mais do que expulsar os chamados infiéis, os muçulmanos dessa região, qual que era o objetivo também? Expandir o cristianismo, conquistar territórios, né? Então, o objetivo, basicamente, eram esses dois. De um lado, conquistar territórios em nome da igreja, né? E aí, ao mesmo tempo, expandir a fé, expandir o cristianismo, expulsando esse inimigo que era considerado o infiel, certo, pessoal? Então, nós vamos ter essa situação. E alguns autores, como John Eliot, cuja referência completa vocês podem ver no final do livro de História da América, vão dizer que a Espanha ela se consolidou, ela se formou ali no século XV, sim, porque a Espanha, enquanto país, vai se consolidar no século XV, vai se formar no século XV, e ela teria se formado como um Estado feudal renovado. O que seria esse Estado feudal renovado? Ora, ela ainda estava apoiada em costumes feudais, muito embora o século XV já marcaria ali o fim do momento ali da Idade Média, né? Já teríamos ali o surgimento de feiras, né? O surgimento de uma idade moderna muito mais evidente. A Espanha não se desprendeu de seus costumes antigos. Por exemplo, a importância de um exército, a função da guerra para conquistar territórios, ela não conseguia se desamarrar, se desprender de costumes antigos, presos ainda àquela mentalidade feudal, né? Mentalidade feudal onde o rei comandava todos os seus súditos, onde o cristianismo era a principal e a mais influente religião, né? E também a ideia de conquistar riquezas, isso também era o pensamento ali do mundo medieval. Portanto, John Eliot, outros autores, né, como Perry Anderson também, vão falar que a Espanha ela se formou mais como um Estado feudal renovado, ela não se consolidou como um Estado, como um país moderno, com princípios modernos. Daí essa busca, essa ânsia por terras, por conquistas, por novos territórios. E é nessa ânsia por novos territórios que nós vamos ter o quê? Todo esse processo, toda essa movimentação de incursões vindas da Espanha em direção à América. E nós teremos ali dois principais, né, que nós chamamos de conquistadores, dois principais nomes que se destacaram nesse processo, né? O primeiro deles, o Hernán Cortés, que foi o conquistador dos astecas, no processo que durou ali de 1519 a 1521, e o segundo, Francisco Pizarro,
conquistador dos Incas, em 1532. E é claro, vocês vão ver que foram processos traumáticos, processos muitas vezes que resultaram em mortes dos indígenas. E é importante destacar, professora, mas a América Hispânica ela é tão ampla, tão grande, por que nós falamos apenas de Hernán Cortés e Francisco Pizarro, conquistadores dos astecas e dos incas? Nós podemos resumir a América Hispânica apenas em astecas e incas? Não, nós já discutimos na aula anterior. Eram povos imperiais, povos em que havia ali toda uma estrutura consolidada, né? Povos sedentários, diferentes de outros povos daquela região da América Hispânica, que eram povos nômades. Então era muito mais fácil para eles, conquistadores, dominar essas regiões onde estavam os povos sedentários, do que necessariamente consolidar o seu poder em povos nômades. Então nós vamos ter toda uma situação focada nesses conquistadores em reaproveitar a estrutura desses povos complexos como os incas e os astecas, certo? E aí nós vamos ter toda uma discussão em torno desse processo de conquista e colonização, cuja contextualização vocês podem ver na nossa aula conceitual. E é uma questão que nós já viemos discutindo na última aula, né? Quando nós falamos de historiografia, quando falamos de debate historiográfico em relação ao processo de conquista e colonização, nós vamos nos deparar com quais autores? No primeiro momento, vamos ter autores que vão vitimizar o índio, né? Até os cronistas, alguns cronistas de época, e isso eu mencionei na outra aula, inclusive no vídeo que eu gravei sobre a live, né? Nós também falamos sobre isso, né? De um determinado momento, até a década de 1950, 1970, por aí, nós vamos ver o quê? Uma historiografia alinhada à ideia de vitimização do índio. A partir de toda uma reescrita da história, o processo que vai se iniciar nos anos de 1970, nós vamos ter uma outra realidade. Então, os historiadores eles vão analisar muito mais o índio como um agente social. Então, esses povos pré-colombianos que ocupavam a América, eles tinham seus poderes, suas vontades, e muitas vezes eles não foram necessariamente dominados a ponto de não sobrar nada da sua cultura, tal como ressaltaram vários autores, né? E aí eu menciono a vocês alguns autores e destaco o Hector Bruy, né? O Hector Bruy, ele vai ter um capítulo de livro, o processo do invisível na conquista da América Espanhola, né? Que está em um livro organizado por Ronaldo Vanfos. Vocês podem ver essa referência completa no fim da obra de História da América. E o Hector Bruy ele vai dizer o seguinte: olha, nós não podemos falar em um massacre total dos indígenas. Nós não podemos simplesmente cair no reducionismo de que os índios foram massacrados pelos conquistadores, foram eliminados, que a sua cultura foi completamente dominada, foi imposta uma nova cultura e foi aceita essa nova cultura europeia a esses povos pré-colombianos. Isso é cair no reducionismo, segundo Hector Bruy. E aí ele vai estruturar toda uma tese em torno disso. E a sua tese principal é essa, né? O que ele chama de processo invisível da conquista. Que houve o fracasso do vencedor, representado pela questão da miscigenação, por exemplo. Então, quando os índios, muitas vezes, manifestavam seus sentimentos, e os próprios cronistas da época descreveram, relataram esses sentimentos. Por exemplo, nós vamos ter o Frei Bernardino de Sahagún dizendo o seguinte, que em um determinado momento os índios eles não queriam mais aprender as orações dos espanhóis, né? Que ele não entendia o que estava acontecendo. Para o Hector Bruy, isso é uma forma de resistência, era uma resistência camuflada. Da mesma forma, quando os conquistadores espanhóis afirmavam que os índios eram preguiçosos, bêbados, nada mais esse comportamento retratava, segundo Hector Bruy, uma forma de resistência àquele sistema que estava sendo imposto, aquela colonização que estava sendo obrigatoriamente imposta àqueles indígenas, né? Então nós vamos ter toda uma situação diferenciada de autores, de historiadores, que vão partir desse pressuposto do índio como um agente social capaz de transformar a sua realidade. Então, com esse novo olhar, nós vamos ter novas interpretações dentro da historiografia, ok, pessoal? E também é importante analisar, né, que necessariamente essas novas historiografias, esses novos historiadores que dão essa nova interpretação,
Eles não estão preocupados se a questão da conquista espanhola foi positiva ou negativa. Eles querem o quê? Entender o protagonismo indígena dentro desse processo. Então, pessoal, é basicamente isso, né, nessa primeira aula que nós abordamos a questão do processo de conquista e colonização, e aguardo vocês no nosso próximo vídeo explicando a questão da independência, das emancipações que ocorreram na América Hispânica. Até a próxima!